A paz do Senhor, meus amigos. Então, como vão? Eu vou bem pela graça do nosso Senhor. Espero que aí desse lado vocês também estejam todos bem. Estamos de volta com mais um dos nossos vídeos. E desta vez trago mais um testemunho, só que esse testemunho é diferente do anterior, não tem nada a ver com a cura, mas tem a ver com uma experiência, mais uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. E essas experiências sobrenaturais que eu irei aqui compartilhar com vocês, na verdade eu vou dividir elas em sequências, pois desde o ano de 2013, quando ocorreu a minha conversão, eu comecei a ter elas até agora, 2018. Então, para não fazer um vídeo de 4 horas de tempo, 5 horas de tempo, para minimizar o tempo, eu irei, na verdade, dividir esse testemunho em pequenas partes. As experiências que eu vou compartilhar aqui com vocês têm a ver com o céu, tem a ver com o inferno, tem a ver com o dia do juízo, ou seja, o dia em que Deus irá julgar o mundo. Tem a ver com a vinda de Jesus, tem a ver com a grande tribulação, tem a ver com demônios e tem a ver também com anjos. Ou seja, eu presenciei, eu vivenciei tudo isso e queria aqui compartilhar com todos vocês aí desse lado. E então, por que eu decidi só contar agora? Bom, eu decidi só contar agora porque na verdade Deus me mandou contar. Na verdade, a cobrança de Deus tem aumentado muito e por isso eu estou aqui para contar. É algo que Deus já me tinha mandado contar já faz tempo, só que havia aquele medo em mim e por aí. Só que chegou o tempo e eu sei que este é o tempo que eu devo começar a falar e também porque Deus já usou pessoas para falar comigo e me dizer eu já devia começar a falar que este era o tempo em que eu devia realmente falar. Apesar de que eu já tinha contado a algumas pessoas muito próximas a mim a cada vez que aconteciam essas experiências, mas ainda não sentia que devia compartilhar com muita gente e agora chegou o tempo em que eu devo realmente falar não só a pessoas próximas, mas também a muitas outras pessoas. E também vou compartilhar convosco o porquê de eu estar a contar com muita urgência, na verdade, essas experiências, o porquê decidi fazer também com muita urgência esse testemunho que eu irei aqui contar para vocês. Só que agora é áudio, então me acompanhem em áudio. E então, o que me está fazendo contar com mais urgência ainda esse testemunho é que quando eu percebi que já era a altura de falar e que eu devia deixar todo o medo de lado, há 2 semanas atrás, numa quinta-feira, após eu ter orado das 23h30 até 0, das 23 até 0h30, logo que eu terminei de orar, por aí na madrugada, fui me deitar. Quando eu me deitei, o diabo veio até mim, juntamente com seu agente, nesse caso um demônio. Então eles tentaram me oferecer uma grande recompensa em troca do meu silêncio, para não contar nada. E com isso eu devia fazer um pacto com eles e fechar a minha boca. Nesse caso eu devia fechar a minha boca e eles me dariam tudo o que eu quisesse. Se calhar os irmãos se perguntem como é que eu sabia que era o diabo. Bom, eu não sei como sabia que era o diabo, mas eu sabia de que era o próprio Satanás que estava ali. Em minha consciência, eu sabia de que era ele, assim como eu sabia que aquele demônio que estava com ele era um agente. Eu sabia diferenciar isso, era um agente dele, o demônio neste caso que estava ao lado dele. E então eu os vi perfeitamente e eu soube diferenciá-los. Então, quando eles ofereceram isso, em troca do meu silêncio, me ofereceram uma recompensa e disseram de que a recompensa já estava preparada para mim, bastava só eu assinar ali
E após o sinal devia calar a minha boca e eles me dariam tudo o que eu quisesse, pois tudo já estava preparado. Mas eu os expulsei da minha frente usando o nome de Jesus. E eu falei para eles que eu não aceitaria nada e que eu falaria sim tudo que Deus me mandou falar. E então aí eles ficaram furiosos, super furiosos e irados comigo. E até ameaçaram-me. Mas mesmo assim não me intimidaram. E eu continuei a lhes expulsar de minha frente continuadamente. Até que eles se foram. E isso acabou me lembrando até a vez em que Satanás apareceu no deserto para tentar Jesus, tentando assim destruir o seu ministério, lhe oferecendo recompensas. E então, com tudo isso, eu pude entender de que é muito urgente que eu fale o que eu vi, tanto em visão, assim como também em sonhos. E fiquei com mais força ainda de falar após o diabo ter tentado me calar, pois eu percebi de que tudo estava nos planos de Deus, tudo está nos planos de Deus. E então, irmãos, eu vou iniciar falando de uma visão que eu tive no ano de 2013 sobre a vinda de Jesus, os sinais da vinda de Jesus. Aconteceu que certa vez eu me encontrava dormindo. E então, eu não sei exatamente a que horas tudo iniciou, só sei que eu me deitei, eram 3 horas de madrugada e eu despertei às 6 horas, por conta da visão, 6 horas da manhã nesse caso. E na visão eu me deparava na minha própria zona. Lembro que estava na casa de uma vizinha comprando algo. E o dia estava normal, era um dia igual como todos os dias, como qualquer outro dia. Mas em meio àquela normalidade, pessoas conversando, crianças por aí brincando e as pessoas vendendo, sem mais nem menos, tudo começou a mudar de repente. E o dia começou a ficar escuro. Foi muito rápido, o dia começou a ficar escuro. E houve um grande pânico e muito medo da minha parte e por parte de todas as pessoas. E então eu corri para minha casa e entrei no quintal da minha casa. Eu vi muita gente agitada por fora, porque eu já estava no quintal da minha casa. Então eu via muita gente agitada lá fora e correndo de um lado para o outro. E eu aproximei para o interior da minha casa. E quando eu aproximei mais, eu vi a minha mãe desesperada e com muito medo. Vi o meu irmão saindo da sala com um grande medo. Ele vinha correr ao meu encontro e da minha mãe, pois nós estávamos fora da casa. Ele saía do interior para o exterior da casa. Antes do meu irmão chegar aqui fora, ele ainda na varanda, vindo da sala, quando estava na varanda, eu disse assim para ele: eu não te avisei que esse dia ia chegar, mas você não quis me ouvir, você não quis me escutar. E quando eu falei isso para o meu irmão, ele vinha para fora, eu corri para dentro, para o interior da casa. Eu ia buscar o meu telefone para perguntar aos meus amigos e irmãos em Cristo se estavam a ver e vivenciar aquilo que eu estava a vivenciar. Queria perguntar para eles se eles estavam a ver aquilo que estava a passar. E o meu telefone era o mesmo. Eu lembrava de cada amigo meu em Cristo, eu lembrava de todos. Era tudo real. E o telefone era o mesmo que eu usava na altura. Mas então eu não consegui perguntar. Não sei porquê, não sei o que aconteceu.
Eu só sei que então saí para fora do quintal a correr, pois estava tudo escuro, não havia corrente elétrica em todo lugar, era uma escuridão tremenda em todo lugar. E quando eu saí para fora do quintal, vi minha mãe com muito, muito medo. Eu só lamentava por ela não me ter escutado todo esse tempo. E então, eu ali parada com a minha mãe e meu irmão, em meio àquela escuridão, começamos a ver algo no céu muito brilhante, que começou a se juntar, era como se fosse um monte de estrelas que começaram a se unir e formaram uma bola muito grande e bem brilhante, ainda no céu. E de seguida, quando aquilo formou uma bola bem gigante, brilhante, parecia um amontoado de estrelas, aquela bola caiu do céu e veio em nossa direção e explodiu bem na nossa frente. Eu corri em direção à porta, chorando. Eu e minha irmã saímos a correr para o outro lado da casa, pois ali estava eu, meu irmão, a minha mãe e a minha irmã. Nós corremos até em frente à casa. Quando eu me ajoelhei bem no portão de casa, chorando, minha irmã veio junto, ajoelhou-se comigo, pois nós nos convertemos na mesma altura, eu e minha irmã, ainda em 2013. E nós as duas já tínhamos aceitado a Cristo naquela altura. E ficamos aí chorando, chorando, chorando. E eu dizia assim: Senhor, Senhor, como é que eu estou aqui se eu sou convertida? Onde é que o Senhor está? Por que estamos a presenciar estas coisas, Pai? Por que eu e minha irmã estamos a presenciar isto? Por que nós não fomos arrebatadas, Deus? E chorávamos com muita amargura. E então, de repente, eu comecei a ver numa parede, em forma de slides, a projetarem a vida toda da minha família, numa tela bem grande, na parede, no muro de um vizinho, na parede de um vizinho. Dali onde estávamos ajoelhadas, eu comecei a ver, a projetarem a vida toda da minha família, em forma de slides. E eu via fotos do meu pai, e nas fotos que andavam a mostrar, via meu pai sorrindo bastante, toda a família ali sorrindo em momentos muito bons. E eu percebi que era como se Deus quisesse me dizer que a minha família fez e desfez sem se importar com Deus, fez e desfez sem se importar em querer conhecer a Deus, sem se importar em querer saber que o dia do Senhor chegaria, que Jesus viria arrebatar a sua igreja, que Jesus é santo, que Deus é santo e que Ele quer que nos santifiquemos e vivamos para Ele de todo o coração. Percebi que cada vez que Deus projetava aquelas fotos, mostrando todo o trajeto da minha família que viveu de lá até agora, ou até aquele momento, viveu sem buscá-lo, viveu sem considerá-lo, viveu para o agora, viveu para o mundo, deixando Cristo de lado. E eu chorava mais ainda, muito mesmo. E a cada vez que mostravam as fotos, eu só chorava amargamente. E de repente eu abri os olhos e não passava de uma visão. E quando eu despertei, eu ainda despertei com aquele som. Um som aterrorizador que tocava bem alto nos meus ouvidos naquela visão. Tudo que eu vi parecia tão real que quando eu acordei fiquei tão aliviada,
depois não estava acontecendo na realidade. Essa advertência não só era para minha família, mas também para muitos, muitos, muitos que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Então, não esperemos, não deixemos as coisas para amanhã. Façamos tudo hoje enquanto ainda há tempo. Tudo que nós sabemos é que Ele virá como ladrão na noite, numa hora em que ninguém, mas ninguém mesmo espera. E esse era o primeiro compartilhamento que eu queria aqui trazer e dizer aos irmãos de que não deixem as coisas para depois. A quem quer que esteja ouvindo esse testemunho, que não deixem as coisas para depois, não deixe de aceitar Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. As coisas não terminam aqui na terra. As coisas não terminam aqui no físico. A felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade verdadeira e duradoura está em Deus. Então, que não deixemos de buscar a Deus hoje, que não deixemos de nos arrepender hoje para nos arrepender amanhã, pois amanhã pode ser muito, muito tarde. Nos importemos com Deus ainda hoje, não esperemos para nos importar com Deus amanhã, porque não se sabe o dia e nem a hora em que o Senhor virá. E então, amigos, por hoje irei parar por aqui para remir o tempo, mas em breve irei trazer a próxima sequência de um dos testemunhos que aqui vos anunciei inicialmente. Então, que Deus abençoe a todos aí.